Prezados amigos, irmãos, nós vamos continuar falando sobre a igreja. A igreja, como eu já disse em outras palestras, ela é de Deus, ela é do Senhor Jesus. Ela é uma obra que veio pronta dos céus e o Senhor a implantou na terra. Então o Senhor não permite que venhamos a modificar a igreja, mudar os seus princípios, tirar o seu alicerce e construir de qualquer maneira. A igreja é do Senhor. Ou você vem para a igreja e se adequa a ela para ser, para fazer a vontade de Deus nela, ou você será rejeitado, você será disciplinado pelo Senhor. E por fim, se você permanecer no erro, certamente o Senhor vai te rejeitar. Então é preciso que tomemos cuidado. A igreja é algo muito elevado, ela é divina. A igreja veio dos céus, é uma implantação de Deus, é o reino sendo formado. E o Senhor não permite que venhamos bagunçar isto. Criar nomes, dividir, criar outras bases e, enfim, cada um fazendo o que quer. A igreja não é a casa da mãe Joana. Não. A igreja pertence ao Senhor e nós temos que ser sérios ao lidar com o Senhor. O Senhor precisa de homens adultos, homens que saibam quem são e onde são. E esta é a minha pergunta a você. Quem você é e onde você é? Para que você possa entender isso, podemos tomar como exemplo o judeu. O judeu, ele é judeu e é Israel, é um membro da comunidade israelita. Então ele estando na sua comunidade, na base de Israel, ele é o Israel. Agora, como judeu, ele pode ser judeu onde ele quiser. Ele pode ser judeu nos Estados Unidos, ele pode ser judeu no Brasil, na Argentina, mas ele só é Israel estando em Israel. Então onde o judeu é? Ele é em Israel, então ele é Israel. Sendo judeu, no Brasil ele é apenas judeu. Assim é o crente, o cristão. Você pode ser cristão. Cristão é aquele que acredita em Cristo, aquele que segue a Cristo. E você pode ser cristão na base batista. Você pode ser cristão na base metodista, que é uma base humana, na base católica, na base quadrangular, na base o cuspe de Deus. Nas 5.000 bases você pode ser cristão, mas você só é igreja na rocha, na base adequada que é Cristo como base na sua cidade. Então em cada cidade Cristo está lá, o Espírito de Cristo está em toda a terra. O Senhor tornou-se o Espírito, e o Espírito do Senhor está em todo lugar. Onde Cristo não está, ele abrange toda a terra. Então onde há duas pessoas, em qualquer cidade do mundo, duas pessoas que acreditam em Jesus e na sua cidade se unem por esse nome, ali já está a igreja. O Senhor não deu nenhuma orientação para você formar uma igreja, formar um dogma, ter uma Bíblia, ter uma Constituição. Isso é tudo coisa do homem. A igreja é comunhão com Cristo e comunhão com os irmãos. Se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Então, meu irmão, a pergunta é: quem você é? E onde você é? Você é um cristão na base metodista? Você pode ser um grande cristão, trabalhar, se esforçar na base metodista. Você pode ser um cristão na base batista, se esforçar, trabalhar, evangelizar, curar as pessoas, visitar, fazer o trabalho cristão na base batista, na base quadrangular. E quanto mais você é numa base, menos você é nas outras. Então você é uma divisão. E como divisão, trabalhando, edificando a sua casa ali, casa espiritual,
no último dia, muitos, você vai estar no meio deles, se você estiver numa dessas bases, vai dizer para o Senhor, Senhor, em teu nome, Senhor, Senhor. Você vai ter amizade porque você manteve com Jesus comunhão, Jesus, Senhor, Senhor, você vai falar em teu nome, vai falar até com uma certa alegria, nós expulsamos demônios, nós evangelizamos, nós curamos, fizemos até maravilhas. E o Senhor vai dizer para você, nunca te conheci, porque você construiu a sua casa numa base que não é a base do Senhor. Seria mais ou menos se eu fosse um grande empresário, chamasse você e dissesse para você, olha, eu quero que você construa uma casa para mim. Aqui está o terreno, esse é o meu terreno, e aqui estão os materiais. Aí você, inadvertidamente, pega o material que eu te dei, toda a capacitação que eu te dei, e você constrói num terreno errado. Quando você vier me entregar a casa, eu vou lá para receber a casa, e diz, a casa está pronta. E eu vou lá receber. Quando eu chego lá, eu percebo que você construiu a casa que eu pedi para você construir no terreno do outro, e não no meu terreno. Então você perdeu todo o seu trabalho, porque você construiu uma bela casa, uma casa muito bonita. Porém, você construiu numa base errada. Meu irmão, ainda é tempo. A nossa vida espiritual para o Senhor é como construir uma casa. Eu vou ler para você o texto que o Senhor fala aqui em Lucas, capítulo 6, versículos 47 a seguir. O Senhor diz, todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou ali o alicerce sobre a rocha. E vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa e não a pôde abalar por ter sido construída na rocha. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre areia. Arrojando-se o rio contra ela, logo desabou, e aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. O Senhor está falando de casa espiritual, não está falando de uma casa. Uma casa, bateu o rio, derruba, você faz outra. Mas a sua casa espiritual, no final, quando cair, grande é a ruína. Sabe por quê? Porque é eterna. Nunca mais você vai poder construir outra casa. Então, meu irmão, o tempo é agora. Começa a construir a sua casa agora. Construa uma bela casa, porém na base adequada. É isso que eu estou gritando aqui, é uma mensagem de Deus. O Senhor me tirou da Metodista, fiquei 35 anos ali, construindo a minha casa, evangelizei, chorei, busquei o Senhor ali, busquei os dons espirituais, buscava as pessoas, expulsei demônios, orei por pessoas, curei pessoas ali. Mas aonde eu estava? Numa base errada. Porque o Senhor nunca criou a base metodista, nunca criou a base batista. O Senhor ele não vai dividir a sua própria igreja. Então saia dessas divisões, meu irmão, e venha para a rocha, na sua cidade. A rocha está em cada cidade, porque o Espírito do Senhor está em toda a terra. Onde as pessoas se converterem, 2 ou 3 pessoas, e que se unirem em Cristo, ali está a igreja. A igreja dos primeiros séculos não tinham a Bíblia. Elas se uniam em torno do nome do Senhor Jesus. Eu sou um cristão e sou na igreja. Eu não posso acoplar ao meu nome o nome Batista, porque esse nome não veio do Senhor. Só pode ser igreja aquilo que veio do Senhor. O nome igreja veio do Senhor. E a base adequada na sua cidade é o Senhor Jesus. Então nele nós somos um. Então o Senhor não permite divisão. Você não pode dizer eu sou um cristão batista. Isso não existe. Você não pode dizer, mas eu sou um cristão metodista, o outro eu sou um cristão da Assembleia, eu sou um cristão católico. De onde veio esses nomes? A mim me basta ser cristão. A mim me basta estar na base adequada da igreja. Então eu te convido em nome do Senhor Jesus
para sair destas divisões e vir